Olá, estamos aqui para fazer mais um vídeo para o canal Tech for All, no qual eu fiz uma pequena modificação na forma de escrever. Eu deixei talvez um pouco mais estilo hacker. Bom, nós vamos gravar um vídeo das questões do concurso da Serpro, tá? Houve uma mudança na estratégia de abordar os assuntos. Por quê? O concurso já vai acontecer dia 23. Então, e eu tive alguns probleminhas de ordem particular, da qual não cabe mencionar aqui, e mudei, fiz um replanejamento. Então, como que eu vou fazer? Eu vou resolver as provas de 2021 inteira, partindo do conhecimentos específicos e quais conhecimentos específicos? Eu vou priorizar os que eu tenho melhor e maior domínio, porque é mais fácil de eu gerar conteúdo e abordar. Simplesmente por isso. E o que eu diagnostiquei, digamos assim, ou detectei? Eu detectei que, da forma como havia feito o planejamento inicial, totalizaríamos por tópico a tópico, falando do conceito, abordando a questão sobre o assunto, seriam gerados muito conteúdo, ótimo, mas não há tempo para tanta geração de conteúdo e edição, com edição e formatação. 200 vídeos, estava no número de 225 vídeos. Provavelmente iríamos chegar a 265 vídeos, tá? E proporcionalmente não não teriam tempo de apontar tudo. Por esta razão, eu mudei de estratégia, tá? Resolvo as provas de 2021 e daí vou dizendo as fontes de como estudar. E vou começar pelos assuntos que eu tenho maior facilidade, que são os processos de desenvolvimento de software, assuntos relacionados à engenharia de software, que são as questões do concurso de 2021 para desenvolvimento de sistemas. As questões de números 65 a 72 envolve agilidade e os modelos tradicionais de desenvolvimento e conforme eu for realizando a resolução, eu vou explicar do conteúdo. Tudo bem? Vamos lá? Sejam muito bem-vindos e eu já antecipo o pedido do final. Se você gosta do conteúdo desse canal, acha que agrega informação de fato, deixe seu like, comente que procurarei responder o quanto antes. É um prazer estar com vocês. Então vamos lá, vou compartilhar a tela. Então aqui nós temos o site que concurso com a prova de desenvolvimento de sistemas de 2005 e aqui eu já deixei no jeito a prova e até o gabarito para que vocês possam conferir. O link dessa prova e o link até completo para cair nessa prova eu vou deixar na descrição desse vídeo, juntamente com os materiais de apoio e até o meu e-book que se refere a requisitos de software, caso vocês se interessem, tá? Então, vamos lá. Quais são as questões que nós vamos responder de conhecimentos específicos? Ele começa falando de segurança, conteúdo de segurança será revelada semana que vem, juntamente com a prova de 2021 voltada à análise de dados e algumas questões de machine learning, ciência de dados, tá? É possível, eu consigo montar material. Nós vamos responder as questões de número 62 até 75, excepcionalmente. Por uma razão muito simples, são as que eu melhor domino. No que se refere, 62 não, de 65 a 72, corrigindo, retificando e agora ratificando esta retificação, ou seja, essa correção, né? Confirmando essa correção. A respeito do processo orientado a reuso e ciclo de vida, ou seja, nós estamos falando de ciclo de vida de software, tá? Julgue os itens a seguir. Em abordagens com enfoque sistemático para a produção de componentes reutilizáveis, é conveniente disponibilizar modelos arquiteturais para aplicações a partir de um modelo de domínio. No modelo cascata, no modelo iterativo,
um dos princípios da modelagem ágil, no modelo formal, acerca de metodologias ágeis, julgue os seguintes itens. Daí tem Daily Scrum, um pouco do XP e suas práticas, e do TDD, Test Driving Development. Só que nós vamos para a minha apresentação e não vamos ficar só aqui na prova, porque eu fiz uma melhor classificação de questão a questão, item a item. Vamos. O concurso, ele vai exigir quais conhecimentos? Ele vai exigir conhecimentos de proteção de dados, que nós já vimos, tem os vídeos, eu vou também redirecionar no formato de cards os vídeos da LGPD novamente, tá? E quais são os assuntos? Hoje nós vamos atuar nesse assunto aqui, ó. Integração, tópicos avançados em ciência e análise de dados, linguagem de programação, front desenvolvimento, ferramentas de gestão e configuração, processos de desenvolvimento e sustentação de software, tá? Esse assunto aqui, ó, engenharia e arquitetura de software, tá? A engenharia, arquitetura de software, as questões abordadas aqui não são muitas, não são muitas. Tá? Então vamos lá, questão 65. Então eu montei o cabeçalho aqui, qual que é o assunto principal, o assunto geral da área de tecnologia? Engenharia de software. Que tipo de conhecimento é esse? Conhecimento específico. Qual que é o grau de dificuldade, que eu não classifiquei aqui ainda? O grau de dificuldade da questão 65, eu vou dizer médio, porque exige pura e simplesmente conhecimento do conceito. Quais são as competências exigidas para você resolver uma prova, uma questão sobre ciclo de vida de software, o conhecimento teórico sobre os ciclos de vida de software, que consiste, a ideia principal em análise, desenvolvimento, codificação e teste, minimamente, tá? Minimamente, todo o ciclo de vida do software, a gente pode, inclusive, comparar com o ciclo de desenvolvimento humano. O que que acontece conosco? Nós nascemos, nos desenvolvemos, reproduzimos e morremos, né? A grosso modo. Com software é a mesma coisa, tá? O ciclo de, quando a gente fala em ciclo de vida do software, também é a mesma coisa. A gente analisa o software, ele vai para a sua fase de concepção, que é o nascimento do software, do desenvolvimento e a elaboração e desenvolvimento, os codificação e testes, e depois ele fica desatualizado, ele tende ao desuso e aí ele morre. Se bem que o software ele não morre propriamente dito. De competência, análise e interpretação, capacidade de análise, interpretação e correlação, tá? Então, é fundamental conhecer os conceitos. A área de conhecimento, nesse caso, são o ciclo de vida do software, né? A engenharia de software, a área de conhecimento maior é a engenharia de software, o assunto, eu vou trocar, inclusive, se refere a ciclos de vida, tá? Se a gente for estratificar. A respeito do processo orientado a reuso, ciclos de vida, julgue os itens a seguir. Quando a gente fala em reuso, a gente pode associar a uma característica fundamental da orientação a objeto, enquanto análise e também desenvolvimento de sistema. Tá? Por que que a gente desenvolve orientado a objeto? Um dos pilares da orientação a objeto é o reuso. Então, fica a dica, fiquem espertos com relação a esse a esse item, a essa palavra, tá? Ciclo de vida. Ciclo de vida, o que nós mais usamos e aplicamos, independente do nome que é dado, é um ciclo que seja iterativo, um ciclo que se repete, iterativo e incremental, que a cada fase, a cada etapa, são adicionados novos incrementos. Em abordagens com um enfoque sistemático para a produção de componentes reutilizáveis, é conveniente disponibilizar modelos arquiteturais para aplicações a partir de um modelo de domínio. Essa asserção é correta ou incorreta, certa ou errada? Ela é correta, tá? Quando a gente tem um enfoque sistemático na produção de um componente de um software, o que que é um enfoque sistemático? É aplicar um ciclo de vida estilo cascata, por exemplo. Tanto que eu acho que a próxima pergunta até vai falar do modelo cascata, se eu não estiver enganado, tá? Ou seja, se eu tenho
etapa por etapa, sequencialmente, para produzir um componente ou até mesmo um software, porque um componente ele é um software, só que ele é um software que tende a ser pequeno e focado para uma finalidade específica. O que seriam, que são hoje, muitas vezes, os serviços e os microserviços, tá? Com a diferença que esses serviços e microserviços, eles estão na internet e interoperam entre si. Tá? Por isso que a gente trabalha com o conceito de camadas, enfim. E por que está correto? Porque nós temos um enfoque sistemático, ou seja, um desenvolvimento que acontece fase por fase, etapa por etapa. E por que a gente cria componentes em software? Para reutilização. Tá? E o paradigma de linguagem, a forma de abordar, é a orientação objeto, é orientado objeto. E quando a gente vai para os conhecimentos específicos, talvez essa nova estratégia de explicar as questões, ela fique melhor, porque nós temos um concurso tipo SERPRO, provas tipo a do Pós-Comp, a interdisciplinaridade numa única questão. Então, fala de enfoque sistemático, mas nos bastidores ela está falando um pouco de forma genérica do modelo em cascata, está falando de produção de componente, ela está falando de reutilização, tá? Então, são vários, e fala de arquitetura de software, como esse software é construído. E um modelo de arquitetura a gente desenvolve sistematicamente, sim. Por quê? Tem que ser um desenvolvimento sistemático. Exatamente porque eu monto uma arquitetura. O que é uma arquitetura de software? É um modelo. Esse modelo ele tem dependências, e são essas dependências que a gente vai criar um elo e vai ter a conversão entre as camadas de software. Quando eu leciono, por exemplo, a arquitetura web, um sistema web completo, ele é minimamente ele é um sistema minimamente 3 camadas. Por quê? Eu tenho front-end, onde eu tenho as tecnologias HTML, CSS, JavaScript. Eu tenho a tecnologia de back-end só que o back-end ele processa, ele trata os dados do lado do servidor, mas ele não enfoca tanto em como vai haver a persistência. O que é a persistência? O armazenamento desse dado. E nisso, o que eu tenho? Na arquitetura, eu vou dividir cada um com a sua função, tá? Cada item com a sua função, cada item com a sua aplicação. E no caso do exemplo que eu dei da web, quando a gente está na camada do front-end, eu tenho lá o botão submit. O botão submit, normalmente ele tem um endereço aí. Ele não, aquele botão submit, ele está configurado pela propriedade caption. Se não me engano é isso, eu tenho que conferir. Eu não estudei como para poder. Ah, e lá tem, por exemplo, processa informação.php ou processa dado, autentica usuário.c#, .asp, tá? ASCII, né? Ou .java, enfim. Por que isso acontece? Nesse momento, eu estou transacionando, eu estou mudando de arquitetura, eu estou passando para o lado do back-end. Da mesma forma, o back-end, quando está processando, se o método for autentica, por exemplo, ele não tem o banco de dados na sua camada. O banco de dados é a camada de persistência. Ele vai ter lá, no meio do seu código, a string de conexão, e essa string de conexão vai dizer qual que é a tecnologia de banco de dados, por exemplo, que ele consiste, e qual que é o usuário e a senha do banco, e aí vai fazer a conexão, a chamada com o banco de dados. Estamos na terceira e última camada. Então, o conceito de arquitetura é exatamente isso. A gente constrói a arquitetura para definir finalidades. Cada parte da arquitetura tem um objetivo específico. E, por esta razão, esta questão está correta, tá? Porque a gente está lidando com algo que é etapa por etapa e um desenvolvimento sistematizado. A gente está num ciclo de vida tradicional do desenvolvimento e não do ágil. 66. Ó, ainda com relação aos processos orientados a reuso e os ciclos de vida de desenvolvimento de software. No modelo cascata, dada a dificuldade natural para estabelecer todos os requisitos na fase inicial do projeto,
Os requisitos são definidos ao longo de todas as fases, acomodando-se gradualmente às incertezas eventuais e eventuais mudanças de projeto. Essa assertiva, para quem é da área, já sacou. Ela está, mas enfim, vamos fazer a pergunta. Ela está correta ou está errada? Ela está errada. Por quê? Por que que ela está errada? Fala do modelo cascata. O modelo cascata tem fases fixas e bem definidas. Ele é um modelo tradicional de desenvolvimento de software que foi focado na engenharia tradicional. Uma planta de um prédio, ela não é orgânica, a gente não muda a planta depois que a construção do prédio inicia. É a mesma do princípio ao fim do projeto. Em software, não. Em software, o desenvolvimento é orgânico. Então, quando o modelo cascata foi pensado, eu tenho fases fixas para análise e desenvolvimento, coleta de requisitos, a fase de desenvolvimento e refinamento desse desenvolvimento, implantação e testes, né? A codificação, implantação dos testes e implementação, né? E daí, sim, a fase de implementação. Essas fases são muito bem definidas. Vou passar até para resposta aqui, tá? Essa assertiva está errada, porque ele está falando que há uma dificuldade em estabelecer os requisitos na fase inicial do projeto, um pouco, mas se a gente está no ciclo de vida do cascata, todos os requisitos para aquele software, para aquele projeto, são definidos na fase inicial, tá? E não ao longo. Uma vez definido, eu só vou. E aí tá a, o grande tiro no pé do modelo em cascata, do cascata original, não estou falando do cascata iterativo, que é eu vou ter essas fases fixas muito bem estabelecidas, então desenvolve-se desenvolve-se só os requisitos na fase inicial. Eu não vou ter ao longo de todas as fases. Ao longo de todas as fases, não. Eu tenho tarefas específicas para cada fase, acomodando-se gradualmente a incertezas e eventuais mudanças de projeto. A ideia do cascata é que o projeto não vai mudar, não vai mudar. Agora, se a gente fala do ciclo cascata iterativo, eu vou colocar essas fases do cascata em ciclos menores, mas mesmo assim, eu vou transcorrer cada etapa dentro daquele ciclo, etapa por etapa, tá? Só que num ciclo menor. Daí, quando muda-se o ciclo, eu adiciono novas tarefas, mas eu tenho que percorrer o ciclo inteiro. E daí vem a grande. é, uma grande desvantagem do modelo cascata. Quando que eu vou perceber que o software está errado? Eu só vou me dar conta que o software tem defeito, tem falha, tem erro, seja nos requisitos, seja de codificação, quando eu for testar e implantar no cliente, tá? Então, por esta razão, pelo modelo cascata não permitir mudanças ao longo das suas fases, esta asserção é errada, essa asserção fala que alterações são permitidas ao longo das fases. E quando a gente está no modelo cascata, NO não. Vamos para a próxima questão que está relacionada, a próxima assertiva, assertiva de número 67. No modelo iterativo, as iterações na fase de construção concentram-se nas atividades de requisito, gerenciamento, design e testes. Esta asserção, ela é parcialmente correta e ela está errada, tá? Primeiro, vamos ver aqui, ó. Tá errada. Primeiro, o que que é modelo iterativo? Iterativo é algo que se repete, que é cíclico. Por exemplo, a estrutura for, né, o for, a estrutura de repetição for, ela é iterativa. Ela vai repetir aquele ciclo de tanto a tanto. E, da mesma forma, no desenvolvimento de software, quando a gente fala em desenvolvimento iterativo, nós estamos falando de ciclos, tá? As iterações na fase de construção concentram-se nas atividades de requisito,
gerenciamento, design e teste. Falou em fase de construção. Fase de construção, nós estamos nos referindo, e daí eu disse, olha a interdisciplinaridade e interassuntos distintos dos ciclos de vida. Construção, eu tenho elaboração, iniciação, elaboração, construção e transição em qual modelo de desenvolvimento? No RUP, né? No UP, então. Unified Process, processo unificado, que depois a nossa amiga IBM comprou, né, assumiu, daí pôs, como em todo software, para modelagem, né, e análise, colocou o nome Rational. Então, virou processo unificado da Rational, que é da IBM. Bom, no RUP, nós temos a fase de construção. E falando do processo racional unificado, Rational Unified Process, nós temos a fase de iniciação ou concepção, depende da referência que você ler e consultar, e qual que é o objetivo dessa fase? Que tem o ciclo cascata como disciplina. O objetivo da fase de iniciação ou concepção é a análise de requisitos, análise de viabilidade. O gerenciamento é uma disciplina que perfaz todo o ciclo de desenvolvimento. Design e testes você faz ao longo do processo de construção, parcialmente, tá? E também na fase de transição, porque você vai adaptá-lo para o cliente, tá? Na fase de elaboração é onde a gente vai focar no design. O design aqui não é o design de tela. Pode incluir design de tela? Interação? Pode incluir. Mas esse design é o projeto, então é a elaboração dos diagramas da UML, por exemplo, o RUP. E todos os diagramas, a maioria dos diagramas. Diagrama de caso de uso, diagrama de atividades, enfim. Design é o desenho do projeto, o desenho da estrutura, ou até mesmo da arquitetura do seu software, que não é na fase de construção. A fase de construção é onde tem a maior parte do desenvolvimento, da codificação do software e início dos testes, porque codificou, testou. Só que os testes, ele vai iniciar na elaboração, na fase de elaboração. Tá? Tem um gráfico que é conhecido como gráfico de baleias do RUP, que mostra bem essas transições que eu estou falando para vocês. Então, se falou em construção, a gente está falando em processo unificado, um único processo. E a construção, basicamente, ela é focada e concentrada nas atividades de desenvolvimento, de codificação. Tá? Bom, vamos lá. 68, um dos princípios da modelagem ágil, agora a gente já está falando de ciclo de vida, mas o ciclo de vida ágil. Então, a gente tem os valores de foco no cliente, entrega contínua, tá? Foco no produto. O produto é o centro e o produto agrega valor. As minhas fases têm a entrega do produto como um todo. Vou deixar o link também explicando sobre agilidade, se bem que basicamente eu só falo do Scrum, teria que ter até o manifesto ágil para ter as ideias, as premissas, mas daí tá aí um tema para gravar. É, um dos princípios da modelagem ágil é a abstração das ferramentas que serão utilizadas para criar os modelos e suas notações particulares. Essa asserção está correta ou incorreta? Primeiro, a gente falou em agilidade, agilidade não significa que vá desenvolver de fato mais rápido. Acaba acontecendo? Acaba. Mas envolve uma mudança de cultura, de paradigma. Essa asserção está incorreta. Está incorreta por quê? Porque o foco é na entrega do produto e usa-se ferramentas, utiliza-se ferramentas, só que o ágil parte do princípio que a gente vai utilizar o que é essencial para o software. E a gente pode criar modelos, pode criar modelos. Só que aquele modelo que você vai usar, que vai impactar, que vai agregar valor. O conceito de agregar valor no ágil é fantástico, tá? Você precisou, você não está impedido de usar de outras ferramentas, de outras áreas, nem mesmo que seja o modelo cascata. Desde que
agregue valor para o seu projeto. E daí vem até a hibridez da agilidade, né? Essa mescla entre os modelos de ciclo de vida, tá? Porém, como o ágil, ele parte de uma concepção de mudança muito forte e de praticidade, ele não entra em pormenores de notação particular. Então, esta asserção está incorreta, está errada, tá? Porque na modelagem ágil, você abstrai? Abstrai. Você vai sempre, ao longo do ciclo, refinar. Se a atividade é complexa e ela pode ser quebrada, a gente vai refinar. Só que a gente não vai entrar numa anotação detalhada de modelo. É aí que exige a atenção, a leitura e o conhecimento dos conceitos. E daí não é tanto, não é um conceito. Isso que pega, né? Que o bicho pega. Por isso que tá dando lá, vou conceito por conceito. Daí a gente vai passar de 200 vídeos. Não, são vários conceitos. É o conceito lá do Manifesto Ágil, das ideias da agilidade como um todo, tá? 69. Daí, esta questão, ela cruza análise de requisitos com modelos formais de desenvolvimento, ou seja, engenharia de software tradicional, e quando ela fala em refinamento, ela vai para uma ideia que é muito forte dentro da agilidade. Refinamento, refinamento, principalmente quando a gente está lidando com o modelo do Scrum e do Lean, do Lean, do Lean. E ainda fala de verificação e validação, né? Verificação, prova para verificação do software. A gente está entrando em critérios de qualidade. Então, está cruzando vários assuntos, tanto da engenharia de software tradicional quanto da agilidade, numa única questão. Envolve ciclo de vida de software, que são ciclos de vida, são formas que a gente aplica ao desenvolvimento de software. Então, vamos ler a asserção para definir se essa asserção está correta ou incorreta. No modelo formal, as etapas do desenvolvimento do software incluem a especificação formal para a definição dos requisitos, refinamento para concepção de projeto e a prova para verificação. Esta asserção está correta ou errada? Ela está errada. Por quê? Ela fala de itens que são contraditórios, antíteses enquanto aplicação, tá? Quando a gente fala em modelo formal, a gente está indiretamente falando de processo sistemático de desenvolvimento, em etapas bem definidas, tá? E especificação formal, ela demanda uma definição mais detalhada dos requisitos, tá? Refinamento para a concepção do projeto, o refinamento a gente faz, mas não é na concepção do projeto. Tudo bem? O refinamento a gente aplica quando eu já tenho a concepção do meu software, ou seja, eu já identifiquei, ele é viável, ele será desenvolvido, ele já foi concebido, o filho já nasceu enquanto ideia e já começou o seu desenvolvimento. Porém, eu tenho uma macro tarefa, por exemplo, definida na sua concepção. Esta macro tarefa é candidata fortíssima a ser refinada, a ser aplicado um refinamento, tá? Só que a verificação desse refinamento eu não vou fazer ali, né, num modelo formal. Eu vou fazer, em se tratando de agilidade, lá na reunião de retrospectiva, que o Product Owner vai dizer, precisa ser melhorado, isso daqui pode ser refinado, essa tarefa agrega mais valor, então, e daí discute-se o que permanece, o que precisa ser melhorado ou não no projeto, e dão verificação, tá? Esta asserção é uma asserção que tenta confundir, busca confundir a nossa mente, mas a gente desvenda. 70. 70, nós já voltamos para a agilidade. E falou em Daily Scrum, nós estamos no modelo do Scrum, vou deixar um card também falando sobre o Scrum e sobre o Product Backlog também, mas não precisa, Product Backlog não, vou deixar só a descrição para o vídeo que fala sobre
o Scrum, porque tem com certeza o ciclo do Scrum, e o Daily Scrum é o quê? O Daily Scrum é a reunião diária, é o time box de 15 minutos, que normalmente é em pé, ou é no início do dia, ou no final do dia. Se for no início do dia, o que você fez ontem, o que você vai fazer hoje, quais são os seus impedimentos? Se for no final do dia, o que você fez hoje, o que você vai fazer amanhã, e quais são as dificuldades, os impedimentos? Quem conduz é o Scrum Master, junto com o seu time. Bom, vamos lá. Vamos ler. E aqui mudou a, a forma de perguntar, porque ele já fala acerca das metodologias ágeis de desenvolvimento, julguem os itens seguintes. Na questão 70, Daily Scrum é o único momento do dia em que os developers, os desenvolvedores, os developers, se reúnem para discutir detalhadamente a adaptação ou replanejamento do trabalho da sprint. Esta asserção está correta ou está incorreta? Está certo ou errado? Está errado. E por que está errado? No Daily Scrum, é o momento em que os developers, junto com o Scrum Master e o Product Owner, vão discutir detalhadamente. Aliás, o Product Owner no Daily Scrum ele só observa, tá? Só observa, normalmente. Mas esse é o único momento em que os developers, os desenvolvedores se reúnem para discutir detalhadamente? Não, não, por quê? Porque na tarefa que eles escolheram realizar para a sprint, eles podem estar desenvolvendo essa tarefa em pares. Primeiro item, eles podem desenvolver em pares. E não é o único momento, porque o primeiro dia do ciclo de desenvolvimento dentro do Scrum é sprint planning, é o planejamento da sprint. E quando eu escolho a tarefa no sprint planning, ela foi eleita para compor a sprint, você já inicia a discussão, o pensamento sobre aquela atividade, aquela tarefa a ser desenvolvida. O replanejamento, a adaptação ou replanejamento pode acontecer? Pode, mas ela não vai acontecer dentro daquele ciclo da sprint. Na reunião de retrospectiva, ela vai ser apontada e daí cabe ao Product Owner decidir, em conjunto com o time, com a equipe, se de fato essa adaptação ou replanejamento vai ser feito e como ele vai ser feito, tá? E qual das próximas sprints ele vai atuar, ou se a gente assume uma dívida técnica aí, mas assumir a dívida técnica é um risco que o Product Owner, como dono do produto, traduzindo literalmente, gerente do produto, vai assumir ou não para a equipe. Então, está errado por causa disso. Há vários momentos dentro do ciclo do Scrum em que os desenvolvedores e o time, de uma forma, talvez o termo mais adequado aí seria time. Eles, ao todo momento, em todas as cerimônias, eles discutem o trabalho que está sendo desenvolvido. Questão 71, ainda sobre métodos ágeis. Em XP Extreme Programming, programação extrema, desenvolvida, criada pelo senhor Kent Beck, um dos caras que estava no Manifesto Ágil, que participou daquele movimento de rebeldia que aconteceu em fevereiro de 2001, e daí depois disso é que houve o grande boom dos métodos ágeis, mas eles já existiam antes. O XP mesmo, ele surgiu junto com a UML em 1996. O Scrum, a primeira ideia lá, os primeiros registros do Scrum foi de 92. Ou seja, os métodos ágeis, eles não são novinhos, mas eles passaram a ter um melhor olhar graças ao movimento de rebeldia do Manifesto Ágil. Bom, vamos ler a assertiva e julgá-la se ela está correta ou incorreta, ou seja, certo ou errado, nos moldes do concurso da certo. Em XP, a estruturação do valor feedback, pode ser alcançada de forma rápida por meio dos testes automatizados de software, que validam ou não o código produzido ou alterado. Lembrando, no XP, não tem vídeo ainda no canal. No XP, quais são os artefatos que a gente tem?
o código, o teste do código e a história de usuário, que a história de usuário surgiu aqui. Então, o feedback, de fato, é um dos valores da programação extrema. Você precisa dar feedback tanto para o seu cliente quanto para a sua equipe do que você está fazendo. Uma das práticas do XP é a programação em pares, tá? Inspeção e validação ocorrem todo o tempo, porque quais são os artefatos, ou seja, quais são o que eu tenho no XP de fato para documentar o próprio software? O código, o teste do código e a história do usuário. Esses são os artefatos. Então, esta asserção está correta. Opa, está correta e está correta porque eu já na minha tagarelice eu já expliquei o porquê, tá? De fato, feedback é um dos valores da programação extrema e ela é alcançada de forma rápida, sim, porque o TDD também é uma prática do XP que ganhou liberdade e até falam que é um modelo ágil, mas não, ela é uma prática ágil e essa prática ágil é uma prática do XP, da programação extrema, tá? Essa asserção está correta. Tá? O valor de feedback é alcançado rápido e por quais características? Por meio dos testes, porque no XP testa-se o tempo todo, testa-se o código. A integração contínua é outra prática. Boas práticas de desenvolvimento é outra prática do XP, tá? E o TDD é uma prática do XP, surgiu daí. Então vai validar, sim, o código produzido ou alterado. Essa inserção é correta. E falando no TDD, olha a próxima e última questão que nós vamos resolver hoje. Em TDD, os testes de um sistema devem ocorrer antes da implementação e ser oportunos, isolados e autoverificáveis. Esta asserção está correta ou incorreta? Certa ou errada? TDD. TDD significa Test Driven Development, desenvolvimento guiado ou orientado, como você queira traduzir, por teste. E nesta prática, que é do XP e que pode ser utilizada também fora, né? É, hoje usa-se muito, tá? Se a gente pegar, vocês podem até ver o meu vídeo sobre as certificações da agilidade, que está no canal Stat Dados e também no canal da Casa da Pesquisa Operacional. Eu explico, tá? Tem um landscape da agilidade feito tanto pela Deloitte, o modelo da Deloitte está mais amplo, parece as linhas de trem, e também tem uma versão da Agile Trends, que é um evento da agilidade. Lá, o TDD aparece como uma prática não só dentro do XP, ela surgiu no XP, mas em outros modelos, em outras linhas da agilidade, vamos dizer assim, a gente aplica e usa. E o TDD, como que funciona o TDD? O teste, você vai pensar e planejar os testes, você vai testar antes de implementar. Tanto que no farol, nos jogos do farolzinho, você vai testar e o seu teste vai dar pau, vai falhar. Vai falhar por quê? Porque você testa antes da implementação. Implementou, o seu teste vai passar sinal verde. E como que a gente faz isso na prática? A gente faz isso em cima de um teste unitário. Do teste unitário. O que é o teste unitário? O teste unitário é o teste que a gente executa na pequena porção do código, na pequena estrutura. Que, se for orientado a objeto, a gente vai testar um método por vez. Aquele método, tá? Aquela operação. Se for numa programação procedimental, a gente vai testar um trecho do procedimento, um módulo fica grande, né? Mas um procedimento, tá? Pode, portanto, esta asserção está correta. Quando a gente usa o TDD, ele tem esse ciclo que eu falei, você pensa o teste antes de implementar, esse teste vai falhar porque não existe a codificação do que você está testando. Você implementou, esse teste vai passar. Nisso, você usa o teste unitário. Você vai testar aquela unidade de código que é o quê? O método que você está testando. Por isso que eu disse JUnit, é do Java, mas pode ser o PyUnit, qualquer unidade de teste, tá? Unitário. Qualquer
ferramenta aí de teste unitário com suas asserções. E eu tenho o código do teste e o código do software. Eu desenvolvo o código do teste, por exemplo, eu vou fazer uma calculadora. Eu vou testar a funcionalidade de soma. Eu tenho o soma teste e a soma. Eu crio o soma teste antes de criar a operação de soma. Daí, criei, fui testar o código, ele vai falhar e vai dar o nível de cobertura quando eu compilo, tá? Dependendo da ferramenta também. Desenvolvi a operação de soma, testei a implementação do teste, ele vai passar. Logo, eu tenho a oportunidade. Por quê? Porque eu criei a funcionalidade de teste para aquele método e tenho um método que eu estou testando, correto? Correto. Isolado por quê? Eu fui bem clara. Eu estou testando a operação de soma, então eu só testo a soma. E isso está dentro do XP. Faça o essencial, o que foi proposto. É autoverificável? Claro! Eu estou olhando para o código, para aquela pequena porção do código, para aquela pequena unidade, que é a soma, o método, a operação de soma, e o teste da soma. Está correto, está dentro das boas práticas. Ah! E aí, nós resolvemos as questões, foi explicado vários conteúdos, todos eles relacionados à área mãe da engenharia de software, os processos de desenvolvimento de software. Eu falei sobre alguns processos que estão dentro do ciclo de vida tradicional do desenvolvimento e alguns que estão dentro do ciclo de vida ágil, do modelo dos modelos de desenvolvimento ágil. Por que que eu falo modelo e não metodologia? Porque os modelos ágeis, eles são frameworks e não metodologias. E por uma diferença muito... E por quê? Né? Metodologia, ela tem fases específicas, elas determinam. E como framework, eu tenho um guideline, uma linha mestra, uma diretriz de como fazer. Nessa diretriz, os frameworks são flexíveis, eu posso tecer adaptações, mudanças, tá? E por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, comente, façam perguntas, tudo bem? Até a próxima. Na próxima, a gente vai ter um conteúdo um pouco mais hardcore e até lá.